Olá pessoal, vamos iniciar a videopalestra sobre coaching. Essa videopalestra é uma realização da UP Desenvolvimento Humano. Vou me apresentar para vocês. Eu sou o professor Jean, mestre em Psicologia Genética, Personal Professional Coach, também pratico Emotional Freedom Technique, sou o autor do livro Encantando Mentes e idealizador do programa Illuminati. Bom, vamos lá? Ao falar sobre coaching, cada pessoa leva em consideração o seu aporte teórico. A teoria que eu sigo leva em consideração esse tipo de definição sobre coaching. É uma definição simples que eu acredito que resume muito bem aquilo que eu acredito sobre o que vem a ser o trabalho de coaching. Então, coaching para mim é a arte de facilitar o aprendizado e o desempenho, de tal forma que nós pegamos uma pessoa num determinado ponto da vida dela e a projetamos para o futuro. Diferentemente de um trabalho de terapia, que em sua essência faz com que o cliente possa voltar atrás no seu passado e tentar mobilizar lembranças dentro desse passado que, de certa forma, possam interromper o seu processo de crescimento e desenvolvimento no presente. Diferentemente, portanto, da terapia, o coach pega a pessoa hoje, no aqui e agora, e projeta ela para suas metas e os seus objetivos. O principal foco, ou os dois principais focos, são o aumento da performance, do desempenho, da busca de resultados e a mudança e transformação interna. Então nós temos dois caminhos que se seguem paralelos. O caminho que é a busca de melhorar do ponto de vista interno a si mesmo, e o outro caminho que é praticamente a consequência disso. Melhorando você enquanto pessoa, você atinge as suas metas e os seus resultados de maneira mais rápida. Muitas pessoas me perguntam, mas Jean, eu quero desenvolver um trabalho de coaching voltado mais para as minhas questões pessoais. Ou não, eu quero um trabalho de coaching voltado para as minhas questões profissionais. Olha, a experiência me mostra que se você procura o coaching para melhorar as questões pessoais, automaticamente você melhora também as questões profissionais. E a recíproca é verdadeira para o inverso. Se você procura o coaching para melhorar as questões profissionais, automaticamente você vai melhorar também as questões pessoais. Como que eu faço isso? Como que o coaching pode me ajudar tanto na busca da minha melhora pessoal quanto na busca da minha melhora profissional? Gente, basicamente nós temos aí dois âmbitos de intervenção. O âmbito de intervenção que envolve o autoconhecimento, que nada mais é do que quem realmente sou eu. Parece uma bobagem, né? Acharmos que nós não conhecemos a nós mesmos. Mas olha, por incrível que pareça, é uma dificuldade enorme de reconhecermos quem nós realmente somos. O autoconhecimento, por mais simples que pareça, dar o primeiro passo, dar o pontapé inicial, não é tão simples assim. Muitas pessoas, quando me procuram no trabalho de coaching, acabam revelando: Jean, se eu soubesse que realmente essa pessoa que eu estou vendo aqui agora, hoje, sou eu, olha, talvez eu tivesse conseguido evoluir, crescer, me desenvolver muito mais rápido. Bom, agora, não basta só eu me autoconhecer. Eu tenho que também me autodesenvolver. E muitas pessoas param no meio do caminho por causa disso. Ok, eu me conheço,
Eu já sei quem é o professor Jean, eu já sei quais são as suas virtudes, eu já sei quais são os seus defeitos. Agora eu não estou afim de continuar o processo. Então você não vai se autodesenvolver. Se você para no autoconhecimento, você para na metade do caminho, você para na metade da escada. E aí fica faltando a outra metade. Então o processo de transformação, a busca pelos resultados não virão, apesar de você ter trabalhado o autoconhecimento. Bom, quem quer se tornar um coach, ou se você vai buscar um coaching, você tem que levar em consideração que essa pessoa tem que entender muito sobre o ser humano, mas muito mesmo. Eu costumo dizer que uma das principais dádivas que Deus me deu e ainda continua me dando a oportunidade é de trabalhar com o ser humano. Já trabalhei com bebês, já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes, já trabalhei com adultos, já trabalhei com pessoas de terceira idade, já trabalhei em hospitais psiquiátricos, já trabalhei com atletas de alta performance, com empresários. Enfim, eu tive e continuo tendo a oportunidade de trabalhar com diferentes áreas nas quais o ser humano está envolvido. Caso você queira procurar um coach, ou caso você queira se tornar um coach, vai aí a minha sugestão. Entenda muito sobre o ser humano. E não basta ler sobre o ser humano. Esse ponto é fundamental. Você pode ter uma biblioteca vasta e enorme e passar 10, 15, 20, 30 anos estudando sobre o ser humano. Agora, se você não sair do seu escritório, se você não sair da sua sala, se você não sair do livro, colocar o pé para fora da porta da sua casa e interagir com as pessoas, você não vai conhecer o ser humano em sua essência. Também é necessário, dentro de um trabalho de coaching, que se tenha uma metodologia. Às vezes as pessoas confundem um pouco o coaching com um diálogo como se fosse com qualquer outra pessoa da sua família. Se assim o fosse, não seria coaching, seria um bate-papo. O coaching precisa seguir uma metodologia, o processo de coaching precisa seguir uma metodologia, ele precisa seguir um script, ele precisa seguir um passo a passo, e é isso que vai fazer com que o processo se torne tão poderoso a ponto das pessoas conseguirem resultados de maneira muito mais rápida do que, por exemplo, num processo terapêutico. Uma outra questão também muito importante dentro do coaching. Então, eu até ouvi recentemente uma mulher que disse assim: olha, Jean, eu fiz um teste na revista, eu não vou falar o nome da revista para não fazer propaganda da revista, mas é uma dessas revistas que falam sobre novelas, atores, atrizes. E essa mulher me disse que no final da revista tinha um teste para avaliar o nível de felicidade dela. E eu perguntei assim: olha, me diz uma coisa, tinha a validação científica desse teste? Obviamente que eu sabia que não, mas eu fiz a pergunta só para ouvir o que ela ia me dizer. Ela respondeu não tinha nenhum lugar falando que esse teste é validado cientificamente. Poxa, gente, se o teste não é validado cientificamente, como que a gente pode acreditar na confiabilidade, como que a gente pode acreditar na fidedignidade desse teste e o quanto que realmente ele está avaliando o nível de satisfação com a sua vida ou o nível de felicidade que você está tendo com a sua vida. Eu quero retomar um pouquinho para vocês entenderem
como que o processo de coaching é um processo muito sério e por que as pessoas às vezes não entendem como que um trabalho de coaching de 5 sessões, que é o ciclo que geralmente eu trabalho, consegue um resultado tão rápido e em tão pouco tempo, diferente de outras abordagens de intervenção para autoconhecimento e autodesenvolvimento do ser humano. Bom, em primeiro lugar, porque o coaching pega você aqui num determinado ponto do seu presente e projeta você para o futuro. Então a gente não vai ficar salvo uma ou outra situação muito específica, nós não vamos ficar voltando no seu passado. Isso já nos permite fazermos com que o processo se dê muito mais rápido. Segundo, porque o coaching é focado em aumento de performance, mudança e transformação. Então, dentro das sessões de coaching, eu peço para que os meus clientes já determinem para a próxima sessão, que vai ser na semana seguinte, dali 7 dias, o que é que ele já pode fazer de diferente daquilo que ele está fazendo hoje. Outra questão importante, independente de você buscar o coaching para a área pessoal ou profissional, em ambas você vai sentir o resultado. E um detalhezinho importante aqui, não só você, como as pessoas, principalmente aquelas de seu círculo afetivo mais próximo, vão perceber também esses resultados aparecendo de maneira bem rápida. Bom, outra questão, o coaching trabalha com você conhecer a si mesmo e a partir disso você se autodesenvolver. Agora, é preciso entender muito do ser humano, não só na teoria, como também na prática. É preciso seguir um passo a passo, seguir uma metodologia. O diálogo entre o coaching e o seu cliente tem que estar estruturado dentro de uma perspectiva científica. Também dentro de uma perspectiva científica, todas as ferramentas que forem utilizadas precisam ter validação. Por exemplo, as ferramentas que eu utilizo de avaliação, elas são certificadas cientificamente pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Bom, o coaching precisa ter algumas competências que são sine qua non. Dificilmente o trabalho de coaching vai dar certo se quem está orientando esse trabalho, se quem está desenvolvendo esse trabalho não gosta de lidar com pessoas. Você pode até perguntar assim para mim, mas imagina, será que existe um coach que faz coaching e que não gosta de pessoas? Pode parecer um contrassenso, um paradoxo, mas existe. Às vezes a pessoa gosta de estudar muito, mas não gosta de lidar com outras pessoas. E na prática ela não tem algumas competências, como por exemplo a paciência de esperar com que a outra pessoa possa elaborar o seu raciocínio, possa elaborar o seu pensamento para tentar encontrar as respostas que estão dentro de si mesma. Outro fator que para mim é um dos mais bonitos do coaching, não pode haver julgamento. Se o meu cliente chega e me diz, olha, eu traí a minha esposa e preciso melhorar o meu relacionamento amoroso, é inconcebível por conta dessa traição, por conta do motivo pelo qual ele me procurou, eu tecer um rosário de julgamento sobre o meu cliente. Então não há, em hipótese alguma, espaço para julgamentos dentro do processo do coaching. Uma outra questão importante, que eu até já comentei um pouquinho com vocês no slide anterior. O coaching, ele procura especialmente se preocupar com o futuro. Então eu costumo perguntar para os meus clientes, como você se vê daqui 6 meses? Na onde você se vê daqui 6 meses? Fazendo o que você se vê daqui 6 meses?
Com quais pessoas você se vê nesse lugar e fazendo isso daqui 6 meses? Então percebam, é um exercício de nos projetar lá na frente. Volto a frisar, se houver a necessidade muito específica de voltar no passado um pouquinho, nós não vamos abrir mão disso, só que a prioridade é o futuro. Um outro princípio que é fundamental dentro do coaching é a ação. Se o meu cliente precisa, ele chegou à conclusão que há necessidade de perder alguns quilos extras de peso, ele tem que começar a mudança de comportamento, a mudança de pensamento aqui, agora, na sessão junto comigo. Não é amanhã, não é na semana que vem. A ação, ela tem que se dar nesse momento. E por isso que o processo também se torna rápido. E tem um código de ética que fundamenta todo o processo. Quando você procura um coaching, o coach tem que deixar muito claro para você que haverá sigilo absoluto de todas as informações que você passar, inclusive um coaching sério, o coach sério que desenvolve um trabalho de coaching sério, ele estabelece por escrito com você essa questão do sigilo. A prudência de saber quais são as estratégias que estão dentro de uma perspectiva ecológica, ou seja, se eu percebo que o processo de coaching está levando o meu cliente a busca de estratégias que ferem princípios éticos e morais, seja com ele ou com outras pessoas, isso tem que ser levado em consideração e não pode ser levado adiante. A honestidade e a humildade de saber que as respostas estão dentro de cada um de nós. Não sou eu, o professor Jean, que tenho as respostas. Eu vou conduzir o meu cliente a encontrar as respostas. E isso é um exercício constante de honestidade e de humildade. E saber que apesar de muitas vezes o coaching ser destinado para o âmbito individual, então estou desenvolvendo coaching com uma pessoa, o coletivo acaba se beneficiando. Se ele é casado, a sua esposa, os seus filhos acabam se beneficiando em casa. No ambiente de trabalho, se ele é um líder, os seus colaboradores acabam se beneficiando. Se ele é um colaborador, os demais colaboradores e o líder acabam se beneficiando. Agora, eu quero que vocês entendam uma questão. Por que é que se procura um coaching? O que leva uma pessoa a procurar o coaching? Tem um dado bastante importante que é tratado no livro do Shehzad Shamini, que fala sobre psicologia positiva, que ele diz que independente do local onde nós nos encontramos nesse planeta em que vivemos, 80% das pessoas não conseguem alcançar todo o seu potencial. Gente, isso é muito preocupante. 80% de toda a população desse planeta pode vir a deixar a sua existência física sem utilizar todo o seu potencial. É por isso que o trabalho de coaching é importante, porque ele ajuda com que esse número muito grande e expressivo de pessoas tenham a oportunidade de encontrar em um outro profissional um espaço onde ele possa entender qual é o caminho que ele deve trilhar, qual é o caminho que ele deve seguir para diminuir o espaço e o tempo em busca das suas metas e dos seus objetivos. Bom, é isso. Eu espero que possa ter contribuído um pouco mais a respeito do tema coaching para vocês. Quero agradecer a atenção de vocês e pedir para que se inscrevam no meu canal
do YouTube, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, automaticamente vocês vão ficar sabendo e podem estar acessando com uma rapidez maior. Quem quiser saber um pouco mais também a respeito do meu trabalho, é só acessar www.updesenvolvimentohumano.com.br ou ligar e bater um papo comigo no 17 4141 2972. É isso aí, pessoal. Desejo a todos sucesso na vida de vocês, ok? Um abraço.